Antes de chegar à mesa do consumidor, a carne percorre uma longa cadeia produtiva que começa no campo e envolve decisões fundamentais sobre o manejo, bem-estar animal e sustentabilidade. Cada etapa influencia diretamente a qualidade do alimento e o impacto ambiental gerado. Hoje vamos entender como práticas conscientes e humanizadas podem transformar a pecuária em uma atividade mais ética, segura e responsável, do nascimento do animal ao processo final de abate. E para falar sobre o assunto, eu recebo a empreendedora Amália Sex. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Nascida em Andeara, interior de São Paulo, Amália Sex é bacharel em Direito pela FAAP, artista nas horas vagas e mãe do pequeno Antônio. Casada há 8 anos, encontrou no agro seu propósito ao criar a Bife Passion, marca pioneira em carne sustentável no Brasil. Proativa e movida pelo desejo de ser uma pessoa melhor, Amália é protagonista da própria história e escreve todos os dias novos capítulos com coragem, sensibilidade e inovação. Bem-vinda, Amália, é um prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais da nossa história. Exatamente, vamos falar um pouco sobre você, né? Uma gestora, né? Uma líder de negócios, uma mulher com tanta profundidade para falar sobre esse tema. Você sempre se imaginou nesse lugar? Foi uma novidade, foi acontecendo para tantas mulheres que hoje assistem a gente também se inspirarem na sua história? O empreendedorismo sempre esteve na minha veia, né? Desde criança, e eu acredito que ser empreendedor é isso, é resolver um problema que a gente precisa ou que falte, né? E no caso da Bife Passion, eu sou ex-vegetariana, eu não me via atuando e nem consumindo, né, um produto que eu não tinha ideia da procedência. Eu também tinha algumas questões filosóficas sobre o bem-estar animal, sobre a morte desse animal. E foi só depois de eu entender de perto como a produção acontecia que eu resolvi criar a marca, né? Então, foi um grande divisor de águas para mim. Se você me perguntar se eu me imaginava desde o início neste ramo, acredito que não. Eu sou formada em Direito, mas eu me apaixonei. Eu acredito que você desenvolver um produto hoje que possa resolver o problema de algumas pessoas é desafiador, mas ao mesmo tempo ele é muito gratificante. E em que momento, né? É muito curioso quando a gente fala que uma ex-vegetariana hoje, né, é CEO de uma empresa que tem como produto principal a carne que chega a esse consumidor. Quais foram os pontos de contato que você teve e as mudanças de chave para olhar e falar, não, esse produto não é tudo aquilo que eu pensava? Eu acredito que a informação que a gente recebe, muitas vezes ela é distorcida. Então, a gente precisa realmente entender a fonte que chega, né? Quando eu entendi de perto como aconteciam nas fazendas, eu vi que nada daquilo que eu ouvi era verdade. Então, eu vi que é possível, sim, você desenvolver uma produção com sustentabilidade, com respeito, com ética, com bem-estar animal, com critérios alternativos, humanizados, e entra naquele lema, né, que não é o que você faz, é como você faz. E a partir disso eu vi que eu poderia fazer diferente daquilo que eu estava acostumada a ouvir. Então foi a partir desse momento que me deu uma mudança de chave e entender que é possível trazer para o mercado um produto fruto de práticas éticas e sustentáveis. Falando um pouquinho de todas essas práticas que você está trazendo, né, éticas e sustentáveis, como funciona na prática toda essa sustentabilidade dentro da sua empresa? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que olhar para 3 pilares, não só para o ambiental, né, mas para o social e para o trabalhista também. Então, a sustentabilidade ela é um conjunto de fatores. Então, quando a gente respeita a biodiversidade e os recursos naturais e emprega dentro desse contexto todo uma responsabilidade social, eu acredito que a gente consegue ter um ecossistema completo. Né? Então, por exemplo, o manejo dos animais precisa ser um manejo respeitoso, sem nada nas mãos. Eles têm hoje um spa bovino, onde eles têm estímulos, eles brincam com bola, eles ouvem música. Esse abate é insensibilizado, fazendo que esse animal não tenha nenhum tipo de desconforto.
ao longo da vida também desse animal, ele é criado com todo respeito e conforto térmico, inclusive com suplementação nutricional desenvolvida para a melhor qualidade desse produto final. Então são muitas práticas que vão agregando todo um ecossistema, né? O respeito à natureza, a preservação de matas e nascentes, reutilização de resíduos, que todos os nossos funcionários precisam ter, né? Quando a gente fala da parte social, os filhos matriculados em escolas, são registrados em regime de CLT. Então, é trazer para o agro alguns pilares que são fundamentais para que um ecossistema funcione da melhor forma possível, olhando aí todos os pontos de melhoria que podem ser empregados. E é importante porque a partir desse processo você para de vender commodity e começa a vender produto. Com certeza. Isso é um desafio no mercado brasileiro porque nós temos uma abundância desse produto. Mas quando você consegue contar essa história para o seu cliente final e ele entende o porquê o seu produto tem um valor diferenciado, todo esse contexto que é empregado na produção faz muito mais sentido, tanto para o termo de valorização do produto como de remuneração do produtor também. Então, para ele acaba sendo uma vantagem fazer todo esse método produtivo de uma forma mais respeitosa. E quando a gente fala do mercado externo, é exatamente o que o mercado externo vem procurando, né? É esse produto de qualidade e ainda tem muito um mercado para crescer, só que a gente precisa de mais, né, desse produto, ou seja, mais produtores olhando para a sustentabilidade, para todos esses pilares, para que a gente consiga ter uma quantidade suficiente para aí sim conseguir exportar, né, Amara? Perfeito. Hoje um nicho muito pequeno, até pelo custo desse produto, né? Quando a gente se compara com outras marcas do mercado, mas existe uma tendência muito forte, principalmente do mercado externo, de aquisição desse produto, até porque o consumidor consciente, ele entendeu o valor dele. E é só após esse consumidor entender o valor dessas boas práticas que a gente consegue realmente escalar esse negócio e produzir de uma maneira maior para que mais pessoas tenham acesso a esse produto. Hoje a gente está num bom momento para a pecuária, né? Mas nem sempre é assim. E você vem durante todo esse processo, além disso, trabalhando também um produto diferenciado. Quais são os maiores desafios que hoje o pecuarista está enfrentando, principalmente quando ele olha para o produto, né, e não para a commodity? Eu acredito que é a escala, né? Quando a gente negocia preço, é muito mais fácil você colocar esse produto no mercado. Quando você tem valor, é necessário exigir um nível de consciência das pessoas envolvidas. Enquanto o consumidor não entender a importância e a responsabilidade de uma produção sustentável, nós que estamos na ponta, no varejo, vendendo esse produto, a gente não consegue ter um resultado tão eficiente. Então, enquanto todo mundo questionar somente o preço, todo esse valor empregado dentro dessa produção acaba sendo não suficiente. Então, é uma mudança cultural, eu acredito, de reentender, respeitar e valorizar hoje os produtores que fazem um trabalho diferenciado, não só pelo preço final, mas por tudo aquilo que ele agrega dentro do contexto produtivo. E isso vai acontecer principalmente se o setor todo se unir para fazer um único produto com essa qualidade e que a gente também melhore essa comunicação, né, do nosso setor. Com certeza absoluta, nós estamos já numa tendência de que isso aconteça, né? E é possível sim você fazer uma produção sustentável em larga escala, isso não é uma coisa impossível, mas precisa ser aplicado por todo mundo, precisa existir essa união de todos os produtores para que essas práticas aconteçam de uma forma cada vez mais recorrente e que a gente não seja exceção, né? Então, é interessante você poder inspirar outras pessoas a adotarem práticas melhores dentro de uma produção bovina, né? Voltando para quando eu comecei, era praticamente impossível você pensar que hoje a carne poderia ser um aliado à sustentabilidade. E ela é, não só a carne, mas tem muitas outras empresas fazendo trabalhos maravilhosos, envolvendo a sustentabilidade dentro de um contexto produtivo. Então, se esse setor se unir, eu acredito que os benefícios são maiores para todos os envolvidos. E a gente tem um projeto importante para acontecer, que é a COP30, né? Ou seja, os olhos do mundo voltados para o Brasil. É um momento que os produtores também precisam aproveitar para se posicionar? Com certeza, a comunicação é tudo.
principalmente quando você vende um produto diferenciado. Se a gente não souber expor todos os diferenciais que a gente tem na nossa produção, fica muito difícil para esse cliente final reconhecer o valor também daquilo que a gente faz. Então, a partir dessa comunicação que fica mais entendível, digamos assim, para que as pessoas reconheçam e entendam o diferencial daquilo que a gente aplica lá atrás, antes desse produto chegar até a sua mesa. Quais são hoje as tecnologias e práticas de monitoramento que você acredita que são importantes ter dentro de uma produção? Respeito à biodiversidade e recursos naturais, né? Hoje, a pecuária bem feita, ela não, além dela conservar, ela melhora a questão do meio ambiente. Então, hoje a gente adota todas as técnicas e todos os requisitos da Rainforest Alliance, que são mais de 136 critérios alternativos e humanizados focados numa melhor gestão ambiental e social dentro das fazendas. Então, o que envolve desde a nutrição desse animal para uma redução de emissão de gases, um bom manejo para estimular a docilidade, o bem-estar desses animais e toda a responsabilidade social e trabalhista envolvendo todas as pessoas envolvidas dentro do contexto produtivo. Então, se a gente consegue alinhar esses 3 principais pilares, a gente consegue realmente ter um resultado diferente em termos de não só de rentabilidade, mas de processo produtivo. É possível aliar a escala de produção com a parte da sustentabilidade? Com certeza absoluta, com certeza, é possível. É o que você faz, né? Com certeza. A nossa produção ainda é muito pequena, perto a grandes indústrias, mas a nossa ideia também não é realmente ter uma escala em nível mundial, né? Hoje o meu objetivo é trabalhar melhor o valor desse produto agregado, realmente fazendo uma carne ter um outro viés, um outro olhar. Então hoje a gente agrega qualidade nutricional, hoje a gente aproveita o boi de cabo a rabo, a gente desenvolve subprodutos sobre ele e a gente consegue mostrar para o consumidor que ele não precisa ficar só naqueles cortes básicos que ele conhecia anteriormente. Então, mais do que escalar é aproveitar esse boi de uma forma totalmente diferente do que o mercado estava acostumado a ver e criar produtos a partir dele e deste manejo melhor para que esses clientes consigam desfrutar de tudo aquilo que esse boi deixa. Então, hoje é possível você explorar um animal de uma forma muito mais qualitativa do que antigamente. Você não precisa mandar aparas ou restos de carne só para uma posição de carne moída. Hoje a gente faz caldo de osso, a gente aproveita a costela bovina para desenvolver um bacon 100% bovino, a gente usa a manteiga, a banha para fazer uma manteiga que é o beef tallow, que é a gordura, né, utilizada antigamente pelas nossas avós para cozinhar. Então, dá mais status a esses produtos, muito mais do que a escalabilidade, a valorizar esse boi de cabo a rabo. Muito legal. E que bom, né, ver uma mulher à frente desse projeto tão bonito que pode ser replicado, né? Afinal, a gente sempre copia aquilo que é bom no mercado, né? Vamos utilizar mais a sustentabilidade e esse produto como um todo, né? Fazer com que a gente saia da commodity e se transforme em produtos. Não, com certeza. É desafiador por ser um universo mais masculino, mas eu acredito que nós, mulheres, temos uma sensibilidade diferente para olhar para as coisas de uma forma que talvez o homem não tenha, né? Enfim, todos têm qualidades maravilhosas, mas esse olhar diferenciado eu acredito que é um que fez uma diferença dentro do projeto da Beef Passion. Então eu sou muito feliz e realizada em trabalhar nessa área e acredito que nós mulheres somos capazes de fazer aquilo que a gente quiser. Exatamente, muito bonito ver aqui uma mulher CEO que trouxe essa empresa que não só hoje toca a empresa, mas idealizou essa empresa desde o início e vê tantas oportunidades e só continua crescendo. Parabéns pelo projeto. Obrigada, obrigada. Bom, o programa chegou ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da Protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!